O nosso programa, a nossa metodologia, ela tem algumas fases muito marcadas, algumas fases importantes, algumas fases que nós nos preocupamos em atender, em cumprir. A gente começa oferecendo à organização e ao executivo diversos profissionais sempre qualificados, certificados em coaching, dentro das melhores metodologias e certificações internacionais. O executivo, nessa primeira etapa, ele pode escolher com quem ele tem a maior afinidade. Então a gente chama de entrevista de empatia ou chemistry meeting. Então é uma reunião onde o executivo escolhe qual coach que ele tem maior afinidade, maior empatia. Ele escolhendo o profissional, o coach vai conversar com a organização e entender aonde esse executivo está inserido, né? Entender como ele é percebido dentro daquela organização, qual o cenário que ele está inserido, quais os grandes desafios da posição em que ele ocupa, quais os desafios da organização naquele momento, qual o momento da própria organização. O coach, ele muitas vezes entra também ao final dessa reunião para que a gente alinhe coachee e organização, quais os objetivos que a gente tem com aquele processo. É bastante importante, acho que esse é um diferencial que a gente busca, que é ter um processo alinhado, integrado, né? Onde todos têm segurança da direção que a gente vai dar para o processo. Na sequência, a gente tem um momento que é um momento de ampliação de consciência do coaching. Então, um momento onde a gente vai buscar que ele reconheça quais são as fortalezas, quais são os diferenciais positivos, né? Onde ele mais agrega valor, onde ele funciona melhor e onde ele tem gaps, né, que ele precisa preencher, né, lacunas que ele precisa trabalhar. Então, é um momento onde a gente vai usar ferramentas de ampliação de consciência, de autoconhecimento, reconhecidas no mercado, e onde a gente vai ter entrevistas também com profissionais que ele escolha, então entre gestor, entre subordinados, pares, clientes internos, onde a gente vai ampliar, então, a gente vai ouvir essas pessoas, o coach vai entrevistar essas pessoas, o executivo escolhe essas pessoas e convida essas pessoas para o processo. Isso vai gerar um relatório que vai ser devolvido para o executivo, para que ele tenha consciência do como ele impacta, do como ele é percebido, de qual a reputação dele. Com isso a gente tem uma ampliação de consciência, né? A gente vai usar a ferramenta de autoconhecimento, então ele vai ter como eu me vejo, como eu tendo a funcionar, com a minha estrutura, como a minha personalidade tende a funcionar e o como eu impacto no ambiente, como eu sou percebido pelas pessoas. Com isso ele vai ter uma visão muito ampliada do como das fortalezas e dos pontos a desenvolver. A partir daí a gente cria um plano de ação de coaching, um plano de desenvolvimento, onde neste plano ele vai escolher o que é prioridade de desenvolvimento, ele vai escolher o que é mais importante naquele momento, ele focar no processo de coaching e vai desenhar esse plano, vai escolher as ações. Então o coach vai ajudá-lo a priorizar os aspectos mais importantes a serem trabalhados. A partir daí a gente tem um momento de novo com a organização, onde o coach, o executivo, ele apresenta para a organização esse plano, para que ele então tenha o compromisso e o apoio da organização no seu desenvolvimento. Então a gente volta na empresa, ele apresenta para o gestor dele e muitas vezes para o RH, para que ele tenha esse apoio. É óbvio que é importante ressaltar que o processo de coaching é extremamente confidencial, então o executivo ele vai apresentar aquilo que ele se sente confortável para apresentar, e principalmente os aspectos onde ele precisa de apoio.
né? Onde ele precisa de alguém suportando ele no próprio desenvolvimento. Validando esse plano, alinhando esse plano, a gente volta para o processo e aí a gente vai trabalhar em cima desse plano. A gente vai trabalhar em cima das armadilhas, a gente vai trabalhar ajudando ele a criar estratégias de desenvolvimento para que ele se fortaleça em todas as competências que ele escolheu trabalhar. E aí o processo de coaching avança. Normalmente é um processo que tem de 10 a 12 encontros, com sessões de uma hora a 1h30, né? E é um processo que vai durar, em geral, de 6 a 8 meses. Ao final do processo, a gente brinca que é o desmame, então as sessões vão tendo uma distância maior entre elas, para que ele realmente consiga continuar seu desenvolvimento sem o apoio do programa de coaching. Tá? E ao final a gente então fecha o programa, volta de novo na organização, ele apresenta a evolução, ele conta aonde ele se vê já consolidado no próprio desenvolvimento, ouve da empresa o quanto essa evolução é percebida e a gente então desenha um plano de próximos passos. Então, como ele continua esse desenvolvimento com o apoio do gestor e da organização. Esse é o processo estruturado que a gente acredita que suporta tanto o executivo quanto a organização no desenvolvimento dos seus maiores potenciais.